Fala galera, o vídeo de hoje é uma homenagem ao eterno rei do futebol, Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, maior jogador da história do futebol mundial, que nos deixou aos 82 anos de idade vítima de um câncer de colo no intestino. Bom, a história do Pelé dispensa comentários, né? O cara foi tricampeão mundial pela seleção brasileira, fez mais de 1000 gols na carreira e era um jogador completo, dominava todos os fundamentos. Batia bem de perna direita, batia bem de perna esquerda, cabeceava, tinha muita habilidade, controle de bola, vigor físico, velocidade e um passe açucarado. Por isso, foi o que foi e vamos contar um pouco da história do Rei Pelé. Ele nasceu em 23 de outubro de 1940 na cidade mineira de Três Corações, filho do casal João Ramos do Nascimento, seu Dondinho, que também foi jogador de futebol, com a dona Celeste Arantes. E ele foi batizado como Edson em homenagem ao inventor sueco Thomas Edison, que criou a lâmpada elétrica. Mas se engana quem pensa que o Pelé era chamado de Pelé ou de Edson nessa época. Ele era chamado de Nico, que foi o apelido dado pela avó do Pelé. Pelé só foi ser Pelé, minha gente, a partir dos 5 anos de idade, quando ele se mudou de Três Corações para Bauru, em São Paulo, porque o pai, o seu Dondinho, recebeu uma proposta para jogar no clube lá de Bauru. E aí o Pelé acompanhava o seu Dondinho nos jogos, nos amistosos, no treinamento, e era fissurado em um jogador que não era o seu Dondinho, era o goleiro Bilé. O Pelé já jogava bem na linha, jogava em descampado, jogava no meio de rua, em calçamento, descalço e com bola de pano. Mas o Pelé gostava de brincar no gol e dizem que o Pelé agarrava muito. Inclusive na época de Santos ele por 4 vezes jogou como um goleiro porque o companheiro foi expulso. E o Pelé se virava muito bem como goleiro. Mas voltando, o apelido de Pelé veio porque o goleiro do time do seu Dondinho se chamava Bilé. E aí o garoto Pelé, ainda com a dicção muito confusa, gritava: segura Pelé, vai Bilé, Bilé. E aí os coleguinhas do Pelé entenderam Pelé. E aí na escola começaram a chamar o Pelé, o Edson Arantes, de Pelé. E ele ficava puto da vida com esse apelido, e por ter ficado puto, naturalmente, né, como sempre acontece, o apelido pega, e pegou o Pelé. Na infância, o Pelé era um menino normal, como qualquer outro aí, que brincava em favela, em periferia, no meio de rua. Ele jogava, além do futebol, peão, biloca, tampinha, todo tipo de modalidade de brincadeira. E, segundo o Zinho, que era o amigo inseparável do Pelé, ele era o melhor de todos em tudo. Simplesmente em tudo. Tudo que ele fazia, ele era o melhor. Também em ping-pong, né, que eles gostavam de brincar. O Pelé, como eu disse, tinha uma bola de pano. Ele passou a ter uma bola de capotão, que era uma bola mais semelhante à oficial, depois que um refrigerante lançou uma campanha, o refrigerante era o Crush, e para ganhar essa bola de capotão era necessário reunir as tampinhas com as letras da empresa, né, o Crush. E o Pelé tinha todas as tampinhas, conseguiu reunir com o Zinho essas tampinhas, porém faltava H. E aí o Pelé juntou resina, juntou algumas substâncias e burlou uma tampinha lá para fazer o H e chamou o Zinho para ir para a fábrica para pegar essa bola de capotão. O Zinho, com muita vergonha, com medo de ser barrado, de perceberem a falcatrua, não foi. E o Pelé, na cara de pau, foi, e para surpresa do Zinho, ele voltou com a bola de capotão. O Pelé, minha gente, em dado momento também da infância, trabalhou como engraxate, porque o seu Dondinho se machucou no joelho e não tinha como arcar com as despesas da casa. Por isso o Pelé trabalhou como engraxate. É interessante também a informação, a curiosidade, que em 1950, na Copa que teve o Maracanaço, lá o Uruguai ganhou do Brasil, o seu Dondinho estava ali no pé do rádio acompanhando a partida e chorou uma barbaridade. E o Pelé, ao lado dele, falou para o seu Dondinho: pai, pode ficar tranquilo porque eu vou ganhar uma Copa do Mundo como jogador da seleção brasileira e você vai ver. Ele, se destacando lá na cidade de Bauru, acabou fazendo parte de equipes de base, né, lá da cidade, do 7 de setembro, do Ameriquinha, onde foi presenteado com a primeira chuteira e depois com o Clube Atlético Bauru. Nessa época, ele era treinado pelo Valdemar de Brito, que era um ex-jogador de futebol e que era fã do Pelé. O Bangu do Rio de Janeiro chamou o Pelé. A dona Celeste negou, disse que era um menino que tinha que estudar. Outras equipes chamaram e o convite foi negado. Até que o Valdemar de Brito
falou sobre a possibilidade do Pelé jogar no Santos. E aí a coisa mudou de figura. E aí a dona Celeste aceitou o convite, o seu Dondinho chegou num acordo com ela e o seu Dondinho acompanhou o Valdemar de Brito de trem até Santos e o Pelé fez esse teste. Mesmo jogando contra adultos, ele deu chapéu, fez gol, deu saiota, deu assistência, arrebentou, convenceu o treinador e o presidente do Santos que formalizou prontamente um contrato com o Pelé. 6.000 cruzeiros por mês e uma bolsa para ele estudar e morar lá em Santos na época com 15 anos de idade. E aí começava a carreira do Pelé, o Pelé que inclusive fez a primeira partida como profissional aos 15 anos de idade contra o Corinthians de Santo André, uma partida onde o Santos venceu por 7-1 e o Pelé marcou o gol, já com 15 anos de idade. Ele era tão prodígio, minha gente, que em 1957, com 16 anos ainda, já foi convocado para a seleção brasileira. Em 1958, com 17 anos, ele foi artilheiro do Campeonato Paulista com 58 gols marcados. No mesmo ano, foi convocado para a Copa de 58 da Suécia, com uma lesão no joelho, só pôde entrar a partir do terceiro jogo contra a União Soviética. Não fez gol no primeiro jogo, mas fez contra o País de Gales, o gol único do Brasil, fez contra a França e fez também contra a Suécia na final e foi campeão com 17 anos, até hoje o campeão mais jovem da história da Copa do Mundo. E o Pelé seguiu a carreira na seleção brasileira, em 62 veio o bicampeonato, começou jogando contra o México, fez um golaço, fazendo fila na defesa mexicana. No segundo jogo, porém, se machucou e aí, a partir do terceiro jogo, não atuou mais. O Garrincha assumiu o protagonismo da equipe e o Pelé, como fez parte da campanha e fez gol e jogou no segundo jogo, conquistou o bicampeonato dele pela seleção brasileira em Copa do Mundo. Na Copa de 66 começou fazendo gol contra a Bulgária, mas foi caçado contra Portugal e saiu lesionado. E na Copa de 70, aos 29 anos de idade, muita gente considerava ele já velho. Por quê? Porque o tempo de carreira de um jogador naquela época não era o mesmo do tempo de hoje, onde os caras jogam até 40 anos ou até mais, né? Como o caso do Zé Roberto. O Pelé despertava muitas dúvidas em relação à parte física dele e muita gente questionava se haveria compatibilidade dele jogar com o Tostão no comando de ataque. Mas o Pelé surpreendeu a todos e deu um verdadeiro show de bola. Foi o grande jogador daquela equipe, o camisa 10, fez gols, deu assistências, era o cara que prendia a bola, era o cara que articulava o jogo, era o cara que tinha a malandragem, a experiência também para no momento certo falar com os jogadores, era um líder dentro de campo e por isso foi tricampeão mundial. Na Vila Belmiro atuou de 1956 até 1974, ou seja, 18 anos com a camisa do Peixe, conquistou 45 taças, 11 taças de campeão paulista, 2 taças de campeão da Libertadores, 2 de campeão mundial, 6 de campeão brasileiro, essas as principais conquistas do Rei Pelé com a camisa do Santos. É bom lembrar que o Pelé, em uma excursão para a África, veja só, o Pelé, jogando contra uma representação de Togo, fez com que o presidente de Togo descesse e ordenasse que parasse a partida, porque os caras estavam jogando muito duro, batendo no Pelé. Então o presidente de Togo desceu lá para intervir na partida. E na Nigéria aconteceu até pior, meu amigo. Estava havendo uma guerra civil por lá e essa guerra civil parou só porque o pessoal queria ver o Pelé jogar. Minha gente, o Pelé aos 21 anos de idade já tinha 469 gols na carreira. Mais gols do que o Cristiano Ronaldo, o Messi e o Mbappé juntos quando eles tinham 21 anos de idade. Então o cara realmente era um fenômeno. Em 1974, o Pelé anunciou a aposentadoria. Porém, um ano depois, em 1975, ele recebeu uma proposta irrecusável do Cosmos dos Estados Unidos e passou a ser o atleta mais bem pago do mundo, inclusive superando o Kareem Abdul-Jabbar da NBA, aquele lutador lá, o Muhammad Ali, enfim. Pelé passou a ser o atleta mais bem pago do mundo e ele, nos Estados Unidos, revolucionou o futebol por lá, assim como o Zico fez no Japão. Ele sempre se notabilizou, inclusive após a aposentadoria, a realizar propagandas, a participar de filmes, a atuar como ator mesmo e a cantar, né? Nessa área, ele nunca teve um bom resultado, nem como cantor, nem como ator, mas era o Pelé. A principal música, eu acho que você lembra, né? Daquela ABC, toda criança.
Se dentro de campo o Pelé era artilheiro, fazia gol de tudo que é jeito e metia medo na zaga adversária, fora das quatro linhas o negão também era perigoso, viu? E o ponto fraco do Pelé eram as mulheres. Ele casou 3 vezes, a primeira em 1966 com a Rosemary, e da relação vieram 3 filhos, a Kelly, a Jennifer e o Edinho, que foi goleiro do Santos e hoje é treinador de futebol. O segundo casamento aconteceu em 1994 com a cantora gospel Assíria, e da relação vieram os gêmeos Joshua e Celeste. Por fim, o terceiro e último casamento aconteceu agora, recente, em 2016, com a empresária Márcia Aoki. Mas durante a vida do Pelé, ele se relacionou com diversas celebridades. A mais conhecida foi a Xuxa Meneghel. O Pelé namorou por 6 anos com a Xuxa e quando engatou a relação ela tinha apenas 17 anos, enquanto que o Pelé já tinha 41. O Pelé também namorou com a Daisy Nunes e a Flávia Cavalcante, as duas foram Miss Brasil, também teve uma fé com a Luísa Brunet. Porém, a principal polêmica da vida do Pelé foi o relacionamento extraconjugal que ele teve em 1962, onde na época namorava com a Rosemary. Ele se envolveu com a empregada doméstica, a Anísia, a empregada da sua residência, e da relação surgiu a Sandra Regina. E a Sandra Regina não foi reconhecida pelo Pelé como filha. O Pelé recorreu inúmeras vezes na justiça para negar a paternidade, mesmo com os exames de DNA comprovando a paternidade. Inclusive, a Sandra Regina, infelizmente, faleceu vítima de câncer e no leito de morte ela clamou pela presença do Pelé na UTI e o Pelé não compareceu. Inclusive, o Pelé também não compareceu no velório e no sepultamento da própria filha. Pelé também teve uma outra filha em um relacionamento extraconjugal, na época casado com a Rosemary. Em 1969 conheceu a Lenita, a gaúcha, em um jogo festivo que aconteceu em inauguração ao estádio Beira-Rio. E da relação surgiu a filha Flávia. A Flávia só tomou conhecimento que o pai dela era o Pelé quando ela completou 18 anos e foi feito o exame de DNA, porém, desta vez o Pelé não teve nenhum problema em reconhecer a paternidade, inclusive a Flávia esteve presente no leito de UTI, né, nos momentos finais do Pelé. Bom, minha gente, então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do novo modelo, com cenário, ainda estou arrumando as coisas aqui. Quem ainda não me segue, por gentileza, siga, se inscreva, curta, comente, compartilhe o trabalho, que eu vou agradecer demais. Um grande abraço.